Olá meninos, tudo bem? Aqui professora Rita de Cássia para mais uma aula de Sociologia com vocês. E aí, biriros, tudo bem? Bora falar sobre algo assim que tem nos intrigado muito, muito mesmo. Tanto eu, né, que sou mãe de família, quanto você que é jovem, tá? A gente vai falar sobre o mercado, a economia, o emprego, o desemprego, né, no Brasil e no mundo. Então, assim, de uma forma geral, o que a gente pode constatar? A gente pode constatar que todas as pessoas que possuem o seu emprego morrem de medo de perdê-lo, não é verdade? Por que, professora? Mas por que isso, né? Porque o desemprego, gente, ele se tornou uma preocupação mundial. Mundial. Por quê? Porque agora, antigamente, o desemprego era um problema apenas dos países subdesenvolvidos, né? Dos países emergentes. Agora, esse problema do desemprego, ele atinge também os países desenvolvidos, eles atingem também a Europa, ele atinge os Estados Unidos, entendeu? E isso faz com que a gente pare um pouquinho para pensar, relacionar a força de trabalho, as leis trabalhistas e o desemprego, ok? O desemprego, ele é sem dúvida um dos grandes problemas desse século, tá? Mas a gente pode chegar à conclusão de que isso tem um vínculo, tem algo a ver com a globalização? Sim, tem sim, pessoal. E olha só, essa questão ela já não vai se enquadrar somente nessa realidade, né, de países como o Brasil. Ela vai se enquadrar também nos países emergentes, ela vai se enquadrar também nos subdesenvolvidos. Esse problema ele vai se enquadrar também nos países de primeiro mundo, nas superpotências, ok? Então, isso vai ser um problema em todas as nações, tá? Em todas, quando eu digo todas, eu tô falando de todas, Japão, Estados Unidos, ok? Europa, completa, ok? Então a falta de trabalho, ela está atingindo o Estado, ela está atingindo o trabalhador e ela está atingindo a nossa família, tá? Mas o mais prejudicado nisso tudo aí, que a gente pode perceber, é o trabalhador e a sua família, tá? Por quê? Porque a pessoa que ela se encontra desempregada, primeiro que ela vai se sentir uma pessoa excluída de certa maneira, tá? Ela vai ser uma pessoa que vai se sentir um pouco inferior dentro de um convívio social, tá? E muitas vezes isso, né, vai levar essa pessoa a uma depressão, tá? Vejam comigo que na maioria das vezes o indivíduo que não possui um rendimento para poder dar uma qualidade de vida para sua família, né, ele começa a ficar uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, uma pessoa antissocial, né? E a qualidade de vida dessa pessoa vai cair muito, a qualidade de vida da família dessa pessoa vai cair muito, ok? No Brasil, segundo as estimativas, né, que a gente tem, os estudos, a maior preocupação do brasileiro está ligada diretamente com o emprego. Por quê? Porque muitas vezes é a única alternativa que a gente tem, né, de renda familiar para milhares e milhares e milhares de famílias dentro do nosso país, tá? E o desemprego, gente, ele vai agravar muito fortemente os problemas sociais, tá? Por quê? Porque a falta de emprego vai gerar outras coisas que a gente sabe que existem apenas porque não existe possibilidade de melhora, não existe oferta de uma vida melhor, ok? Na Europa, o desemprego ele já é motivo de preocupação por parte dos governantes, né? E ele vai ser configurado como uma questão grave, tá? Antigamente no Japão, né, a gente tinha lá que os empregos eram vitalícios, né? A pessoa entrava no emprego
e ficava nesse emprego até a morte, até o fim da vida mesmo, né? A população do Japão também tem enfrentado dificuldades nesse sentido, né? Que vai ter uma redução do número de vagas disponíveis no mercado de trabalho, né? Então, após a Revolução Industrial, né, a inserção dessas novas tecnologias, né, nesse processo produtivo, né, muitos postos de trabalho, eles foram sendo eliminados aos poucos, foi deixando de existir, né, e as máquinas passaram a substituir, a realizar a função que às vezes 10, 20, 40, 50 pessoas seria necessário para fazer, né? Então, uma máquina só faz o trabalho de 50 pessoas, por exemplo, né? Então, essas 50 pessoas se viram desempregadas, fora do mercado de trabalho, né? E essa revolução, né? Não somente industrial, mas científica, técnica, né? Ela, com esse crescente processo de globalização que está desenvolvendo no mundo e etc., além de eles integrarem, né, grandes grupos empresariais, ou seja, grandes indústrias, né, financeiras, né, que vão dominar, né, que vão, como é que eu vou dizer, gente, manipular isso, essa forma de empregar e de trabalhar, né? Então, eles vão ser, assim, um dos pilares desse fenômeno que a gente chama de desemprego estrutural, ok? Então, as empresas, elas vão exercer as suas funções com um quadro reduzido de trabalhadores, de funcionários, com o objetivo de diminuir os gastos e oferecer mais competitividade no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, não, desculpa, corrigindo, no mercado, né, financeiro. Então, assim, uma outra coisa que vai acontecer bastante é que algumas leis trabalhistas, né, que requerem, assim, altos custos, né, eu não sei se é do conhecimento de todos vocês, mas para se manter um trabalhador com carteira assinada, respeitando todas as leis, as normas, as regras, é um valor exorbitante. Então, muitas vezes, né, esses tributos gerados pela manutenção desses funcionários, né, vai chegar como uma forma de demissão do funcionário e uma impossibilitação de uma nova contratação. Por quê? Porque a empresa vai precisar, para desvincular de um funcionário, né, respeitando todas as normas, leis e regras, né, trabalhistas, ela vai precisar de uma alta quantia, né, para pagar de direitos para esse funcionário, e isso vai impossibilitar muitas vezes que ela contrate um novo trabalhador, uma nova força de trabalho para substituir aquele. Então, diante de tudo isso que a gente vê aí, dessas coisas que a gente tem passado, a gente pode observar que no final da década de 90, com o processo da terceirização da mão de obra, que é o que a gente chama os contratos de trabalho, eis-me aqui, bebê, né? O quadro de funcionários dá não é que melhora, mas tipo assim, o trabalhador, ele não é mais um funcionário com direitos trabalhistas, né? Ele é apenas uma pessoa ali que é contratada por um período e que entra e sai naquele emprego sem nenhum direito, sem nenhuma, como é que eu vou dizer para vocês? Nenhuma garantia, ok? Nesse caso, o trabalhador, ele não é um funcionário, né? Ele é apenas remunerado pelo serviço executado. Tá bom? Então, assim, não admitir novos trabalhadores, né, é algo que tem aumentado bastante, né, e outra coisa, e isso, como é que eu vou dizer, esse trabalho não funcional, esse trabalhador que não é um trabalhador de carteira assinada, né, que é um contratado, né, ele vai ele vai aumentar o número de horas trabalhadas. Geralmente as empresas agora, elas estão fazendo o seguinte: você trabalha e você, ao invés da empresa contratar um novo trabalhador para
suprir uma necessidade, ela prefere pagar uma hora extra de trabalho para aquele trabalhador que ela já possui. E essa prática é uma prática que ela é bastante executada nos Estados Unidos, né? Na Europa, né? Por exemplo, no Reino Unido. E segundo a Organização Mundial do Trabalho, no início da década, né, existia aproximadamente 250 milhões de desempregados no mundo, né, que vai corresponder a cerca de 10% da força de trabalho. Mas no início da década de 80, né, o índice de desempregados na Europa, ele cresceu bastante, de forma significativa. E esse problema, ele atingiu principalmente a população jovem, que são vocês. Por quê? Porque apesar de você ter um bom nível intelectual, uma boa desenvoltura mental, intelectual, né, e etc., você não vai conseguir ingressar no mercado de trabalho. E isso vai gerar em você o quê? Uma frustração. Né? Então, assim, na Europa, alguns líderes, né, de alguns países começaram a implantar medidas para amenizar, né, esse aumento, né, do número de desempregados, né, e com a diminuição, né, muitas vezes da carga horária, né, eles utilizaram a diminuição da carga horária de trabalho para poder dar novas oportunidades para outras pessoas, né? Então, assim, houve também ali uma outra medida tomada para ajudar nesse sentido, que foi a redução do teto do salário mínimo. Então, assim, isso vai diminuir a renda, porém vai incentivar novos postos de trabalho, ok? E aqui no Brasil não é diferente, porque a gente tem vários impasses, né? Qualificação, falta de emprego, né? E você muitas vezes se sente frustrado. Portanto, meu querido, minha querida, procure qualificar-se como? Estudando, bebê. Essa é a única alternativa que você tem. Seja diferente, faça por você, para você, seja melhor, porque o mercado tá aí exigente, seletivo, e ele não se importa se você precisa ou não. Ele apenas seleciona, tá bom? Beijo, mais uma aulinha da professorinha aqui pra vocês. Tchau, tchau.